cabeça, com um sorriso lindo nos olhos, com o olho brilhando, e falava assim: entra, sejam abençoados. Nós entrávamos para a igreja, criança gosta de correr, correndo, e ali o culto ia passando, a igreja era assim, pentecostal como essa, a mesma liturgia, oportunidade. E de repente, quando as irmãzinhas, elas entravam ali naquele mistério, né? Naquele mover diferente, tem muita gente que não entende. Eu era criança, eu ficava olhando assim, era meio estranho, mas tinha algo no meu coração que falava que aquilo era bom, que aquilo era legal. Por quê? Porque elas tinham rostos formosos, aformoados. Diz a Bíblia, com o coração alegre, aformoseia o rosto, e as irmãs estavam felizes no mistério. Tem muita gente que critica, que vê, que fala: isso não é de Deus. É sim, irmão, porque Jesus ele falou: aquele que quiser entrar no reino de Deus tem que ser como uma criancinha, deixar vir os pequeninos, porque dos tais é o reino do céu. E se Deus ficava no coração de uma criança que aquele mover era bom, deixa Deus te mover essa noite, deixa Deus tocar o teu coração, porque hoje Ele vai palestrar contigo. Na Badacobe da Assai, aleluia. Então ali passava, e eu lembro que eu recebi a oportunidade para louvar. Confesso muito que não é minha graça louvar ao Senhor, mas ali eu ia louvar. É claro que eu não vou louvar aqui para vocês não rirem de mim, mas eu vou dizer como era o corinho, que eu me lembro. Era assim: a formiguinha, ela corta a folha e carrega, quando uma solta, a outra pega. Ó, que mistério glorioso, uma formiguinha ensinando o preguiçoso. Eu comecei a palestrar com Deus esse mistério. Eu falei: Senhor, um hino de uma letra de criancinha, mas tem um mistério muito grande. Meu filho tem mesmo. Aí Deus começou a trazer mistério para mim. Eu falei: que isso, Pai? Isso é pesado, isso é duro. Irmão, hoje, esta noite, eu não vou levantar aqui, eu não vou falar mal da Batista, de qualquer igreja tradicional, de qualquer outra. Eu vou falar mal da nossa Assembleia de Deus, porque muito bem, nós somos assembleanos, seguimos a Bíblia à risca, quando dá. Olha o que nós fazemos: colocamos pregadores sentados aqui na frente. O que diz a Bíblia? Dá honra a quem tem honra. Muito bem, está aí. Mas agora eu começo a ver que nossas igrejas, elas começam a mudar. As pessoas, elas querem estar aqui somente para ter honra. Eles têm muito preguiçoso dentro da casa do Senhor. Quando fala de obra, quando fala de botar a mão, ninguém quer. A formiguinha uma ajuda a outra. Agora não, a pessoa, ela quer ser conhecida como obreiro. Ela quer dizer: olha, eu sou diácono, eu sou presbítero, eu sou evangelista. Agora, para pregar a palavra, ninguém quer. Para entrar na favela, chegar ali na cidade de Deus, falar com o bandido que está com uma 762 na mão: olha, você tem que se converter, porque senão você vai descer ao pó. Ninguém quer fazer isso. Labandacobe Daraçai. Nós precisamos mudar a nossa igreja. Nós precisamos de avivamento. Nós precisamos de verdade ser dita. Graças a Deus, essa igreja aqui não é uma igreja que prega a verdade. É uma igreja que, irmão, a porta é estreita. Se você quiser vir para cá, você é convidado. Mas aqui é assim, é difícil, irmão. Talvez seja por isso que o Senhor me colocou aqui. Louvado seja Deus. E ali foi a minha lembrança de criança. Se passaram, ficaram para trás. Agora eu havia desviado da igreja. Já não era mais uma criança. Eu era uma adolescente. E eu mudei de bairro, fui para uma nova localidade. Os amigos passaram, ficaram, e vieram novos amigos. E diz a minha Bíblia, juntamente com a sua, que a mais companhia, elas corrompem o bons costumes. Então eu ia ver meu caráter corrompido, eu ia ver eu diferente, fazendo coisas erradas. Então um dia minha mãe me chamou: meu filho, olha, eu sei que você está andando com pessoa que não é do agrado de Deus, que não é do meu agrado, eu gostaria que você parasse. Eu falei: mamãe, é verdade, mas olha, mãe, eles fazem, mas eu não vou fazer. Eu tenho caráter, eu tenho personalidade, eu vou andar com ele. Quando eles forem ali fazer o que eles têm que fazer, eu vou ficar de longe, eu vou ficar. E foi bem verdade, fiquei assim um bom tempo. Aí então, mas depois aquilo começou a crescer em minha volta, a prostituição, as drogas, tudo de errado, o funk. E ali aquilo para mim, quando eu ia ver, já era normal em minha cabeça. Ver alguém usando droga já não era algo estranho, já não era algo absurdo, era algo completamente normal, porque andavam de um lado para o outro, usando. E ali eu comecei a entrar neste mundo. E diz a Bíblia que um abismo puxou outro abismo. E fui fazendo diversas coisas erradas, fui praticando diversas iniquidades. E no meio disso tudo ainda resolvi inventar um bonde que tem por nome bonde chapa quente. E ali eu inventei esse bonde, reuni os componentes. É bem verdade que no começo era só uma diversão, mas foi ficando sério. Começamos a gravar em rádio, em estúdio famosos. Começamos a dançar Zona Oeste, Costa Verde, Zona Sul. Dançamos nos 4 cantos, e ali nosso bonde estava próximo a estourar. Mas não iria, porque Deus, ele tinha um chamado na minha vida. E um dia o bonde aconteceu assim como aconteceu com a igreja primitiva, só que um pouco diferente. A igreja primitiva, ela foi perseguida e ela cresceu. O bonde não, foi perseguido e afundou. Hoje eu dou glória a Deus
lá, e agora estou aqui na presença do Senhor, buscando a Deus, e Deus ele fez muitas coisas na minha vida. Ele me transformou. Diz a Bíblia que Deus, ele pega o sábio na sua astúcia. E agora eu estava no fundo do poço, eu estava em casa, deitado em minha cama. A minha mãe falava assim: meu filho, eu preciso te levar no hospital, eu acho que você está com anemia. Minha mãe pensando que era físico, mas o problema não estava na minha parte física, estava na minha parte espiritual. A minha alma estava abatida, já estava quase pedindo a morte, entrando em depressão. E ali não havia sugestão para a minha vida, não havia mais nada, apenas Jesus. E minha mãe falou: meu filho, eu conheci uma igreja alegre, animada, com muitos jovens, eu vou te levar lá. Eu falei: amém, mãe, não tem nada para mim fazer. E eu fui ali com uma mente um pouco não assim para buscar Deus. Eu fui ali para conhecer pessoas, quem sabe uma nova namorada, alguma coisa, tentar mudar a minha vida, e Deus ele iria pegar na minha astúcia. E naquela igreja marcou um encontro com Deus, que você ficaria no sítio ali isolado para buscar o Senhor. Eu pensei que eu ia para lá jogar futebol, tomar banho de piscina. Quando eu cheguei lá, estava ali o campo, gramadinho, estava a piscina, mas me falaram assim: olha, Leandro, aqui vai ser louvor, oração e palavra. Louvor, oração e palavra. Irmão, confesso para vocês que a minha vontade era de sair correndo daquele lugar, ou quem sabe fazer como uma avestruz, enterrar a cabeça no buraco e não ouvir nada. Mas ali estava eu sentado, ouvindo a palavra da verdade, a palavra que limpa, a palavra que santifica, e estava em mim dentro, perdido, aquilo que a Bíblia diz que é o princípio da sabedoria. O temor de Deus estava no mais profundo do meu coração, e eu não poderia deixar de lado aquelas palavras, a qual soava longe em mim, e outrora de outros tempos, quando eu era criança, e eu precisava ouvir, eu precisava dar crédito à pregação do Senhor. E ali eu comecei a ouvir a palavra de Deus. Então, no primeiro dia, o pastor pregando, eu era o único não crente naquele lugar, todos eram crentes, todos foram buscar um encontro, um impacto a mais, já estando na presença de Deus, e eu ali perdido, um peixe fora d'água. De repente o pastor prega uma palavra abençoada, eu começo a ouvir, eu falo: Senhor, eu te confesso em meu coração. Eu nem fui lá na frente, eu confessei Deus em meu coração, e ali Deus começou a trabalhar, a fazer um mover em minha vida, as palavras começaram a fazer sentido. E no segundo dia, eu me lembro como se fosse o dia de hoje, o pastor ele foi pregar uma palavra que dizia assim, o tema era a respeito do Espírito Santo. Ele ia falar tudo a respeito do Espírito Santo. E agora eu estava ali já, como crente, como cristão, havia aceitado a Jesus, e eu estava ouvindo muito bem o pastor, e de repente a palavra era abençoada, a unção pairava naquele lugar, as pessoas eram transformadas. E ali eu parei, daqui a pouco eu comecei a olhar para o irmão da esquerda. O irmão da esquerda ele começava a sentir algo diferente, o rosto dele começava a brilhar, ele começava a sorrir, e eu não entendia. Olhava para o irmão da direita, o irmão da direita também, o da frente, o de trás, e eu falei: Senhor, o que é isso? Eu quero sentir o que eles estão sentindo, meu Senhor. Eu não posso, eu não sentia nada, irmão. Eu estava parado como uma estátua de museu, querendo sentir. E de repente eu falei para o Senhor assim: Senhor, será que porventura o meu coração agora se tornou de pedra por todas as iniquidades que eu haveria cometido no passado? E neste momento, irmão, de súbito a resposta do Senhor foi a seguinte: não, meu filho. E começou a vir em minha memória todas aquelas atrocidades que eu havia cometido, todos aqueles pecados, prostituição, droga, orgia, tudo que não prestava. E eu comecei: Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. As lágrimas elas começaram a banhar o meu rosto, e Deus, a resposta foi a terceira pessoa da Trindade descendo do céu como um vento impetuoso, entrando em meu corpo, fazendo um revertério em mim, e eu não conseguia saber o que era aquilo. Eu só sabia que era bom, eu só sabia que veio sobre mim uma paz que excede todo entendimento, um amor que me constrangia, porque outrora era o pior dos pecadores, e agora eu estava me sentindo purificado. De repente, diante desse poder e dessa glória, a minha perna ela não pôde se conter, e eu caí ali deitado. Irmão, talvez descreva bem o que acontecia ali. O que eu posso tentar descrever é Gênesis capítulo 1, versículo 2, o verso B. E o Espírito do Senhor ele parava sobre a face das águas. Só que agora o Espírito do Senhor ele parava sobre mim, sem a mesmo eu saber quem eu era. E acabou, e quando eu levantei dali, parecia assim, que aqui, deitado, ficou um velho Leandro, e aqui em pé um novo. E agora eu não entendia mais nada, porque Deus ele começou a mudar tudo na minha vida. Naquela hora, naquele instante, Deus ele mudou a minha face, Deus ele mudou as minhas vestes, Deus ele mudou as minhas amizades, Deus ele começou a me transformar. Eu começava a ter visão, revelação. Eu falava assim: que é isso? Eu estou ficando maluco, eu não sei o que está acontecendo comigo. E eu ainda me perguntava: será que eu fui batizado? Isso que os crentes falam, com o Espírito Santo. Eu tinha uma dúvida dentro de mim, eu não sabia, mas o Senhor ele começou a me explicar. Agora estava eu em casa,